O nome do painel, então, é Sonhe Grande, Comece Pequeno e Ande Rápido. A primeira vez que eu ouvi isso foi do pastor Sidney, e eu não sei se a frase é tua, mas para mim é. É igual aquele negócio, né, que você pergunta assim, né, para a criança, quem que falou isso? Meu pai. Se o pai diz, está dito, não é? O pai, ele é o autor daquilo. Mas é isso, né? E eu queria começar contigo então, Sidney, deixa eu sentar aqui. Como que começou isso na sua vida? Porque hoje a gente percebe que é um estilo de vida que você tem. Você pensa disso em tudo que você faz. Como que começou isso? Como é que foi no início? Legal, Fernando. Obrigado primeiro. Obrigado por vocês estarem aqui. Isso para mim essa frase, assim, para mim ela é minha, porque eu não lembro de ter ouvido isso em nenhum outro lugar. Sonha grande, começa pequeno e anda rápido. Depois eu lembro que eu estava falando com americanos e eu traduzi isso. Dream big, start small and move fast. E começou a fazer sentido para eles, assim, eles também não tinham ouvido isso. E para mim se tornou um modelo mental. O que significa sonhar grande, começar pequeno e andar rápido? Sonhar grande é sonhar além de você. E às vezes não é sonhar uma coisa grande demais. Não, é além de você. Às vezes o além de você é a rua do lado. Às vezes o além de você é a sua comunidade, porque senão a gente fica sonhando com um grande impossível. Sonho bom, eu sou muito de planejamento, assim. Vocês têm certeza que muitos já passaram por planejamentos. Você estuda lá, visão, bom planejamento estratégico, visão, missão, valores. Depois vem as metas. SMART, específico, mensurável, atingível, realizável, não tem essa coisa? Então eu sempre disse, não adianta sonhar uma coisa e não realizar. Sonho bom é sonho realizado. Sonho que se sonha só é só um sonho. Daí tem sonho que vira pesadelo, tem sonho que vira delírio, tem sonho que vira viagem. Não, sonho é coisa que você realiza, sonhar grande. Tem que caber mais alguém. Então eu nunca sonho sozinho. Eu nunca sonho só para mim. Sonha grande, começa pequeno, começa com o que você tem. O que você tem na mão? Poxa, eu tenho 2 garrafas, eu quero montar uma fábrica de água. Eu tenho 2 garrafas, eu vou descobrir onde é que está a garrafa, você vai achar um caminho. Começa com o que você tem, porque às vezes a gente não põe uma ideia em prática, porque a gente é muito idealista. Você fica sonhando, seu sonho é lindo, você teve uma ideia maravilhosa. Aí você fica, enquanto você não tiver tudo pronto, você não começa. E aí você talvez vai passar a vida e não comece. Então não, sonha grande, sonha com mais alguém, envolva mais pessoas, começa com o que você tem e se move rápido. Rápido, porque assim, cara, não dá tempo para perder, né? Você me conhece há 20 anos e não dá tempo para perder, porque tem tanta gente indo para o inferno, a gente vai perder tempo com besteira, tem tanta gente passando fome, eu vou perder tempo com besteira. Então, você tem uma ideia numa igreja, às vezes assim, o cara, não, porque você tem que falar com fulano. Igreja é uma coisa meio burocrática. Você quer fazer um movimento social de transformar a vida dos pobres que estão perto de você. Aí vem alguém criar uma estrutura, aí vem criar burocracia. Não dá para criar burocracia, não dá para criar nada. Então, não. Vamos rápido, gente, não tenho tempo para perder. Alguns chamam esse rápido de trator. A partir desse mindset vão surgindo adjetivos. Mas eu sempre tive isso dentro de mim. Sonha grande, começa pequeno e anda rápido. Faz coisas que cabem mais pessoas. Começa com aquilo que você tem, seja muito ou pouco. O que você tem é o que Deus te deu e vai rápido para a gente não perder tempo. E Ana, eu queria perguntar uma coisa para você, que assim, você tem o privilégio de conhecer o Sidney como pai, né? A gente conhece o Sidney como amigo, como pastor, como empresário, como líder, mas você viu isso de uma outra perspectiva. E como é que foi isso para você? Porque é uma forma de vida mesmo, né? Como é que foi isso, ver o seu pai, e como é que foi a influência disso na sua vida? Bom, acho que eu peguei o meu pai numa fase muito mais, com isso já muito instalado, né? Acho que as minhas irmãs ainda viram essa mentalidade nele crescendo, mas quando eu já estava aqui, ele já tinha isso como modelo de vida mesmo, e era dessa forma que ele tocava tudo que ele fazia. Então, acho que isso foi muito inserido na gente desde sempre, né? De a gente nunca poder ficar acomodada. A gente sabia que a gente não ia ficar no nosso cantinho, ele nunca quis que a gente ficasse no mais ou menos. Ele falava, você não tem que ser a pior nem a melhor, mas também não é para você ficar no mais ou menos, você tem que ser diferenciado, você tem que sair da sua zona de conforto. E a gente sempre cresceu com isso dentro de casa, e isso acaba virando um incentivo, né? Uma forma de cobrança,
mas, assim, isso acaba virando incentivo para a gente de uma forma ou de outra. Então, para mim foi um privilégio. Acho que é uma das coisas que me fez chegar onde eu estou chegando, né? E onde eu estou buscando chegar também vem muito disso, da gente querer estar melhor, a gente não querer se acomodar. Acho que independente do que você vai fazer, né? Acho que você pode ser mediano e você pode querer ser melhor, ser extraordinário e dar o seu melhor no que você vai fazer. Às vezes não porque os outros vão ver, mas porque se você está lá fazendo, você tem que fazer bem feito. E ele sempre foi isso. Em casa era, se você ia arrumar a mesa, faz direito. Se você vai arrumar sua cama, faz direito. Porque senão você vai ter que ou fazer 2 vezes, ou vai ficar mais ou menos. Não precisa ficar mais ou menos. O trabalho é o mesmo entre você fazer bem feito e você fazer mal feito, né? Então, acho que na tentativa de sempre fazer o melhor, a gente vai construindo coisas boas e coisas especiais assim ao longo da vida, né? Eu, minhas irmãs, minha mãe, acho que hoje em dia isso, na verdade, pegou todo mundo lá em casa, né? Pegou. A minha primeira, o Fernando falou que eu sou empresário. Hoje eu não sou mais empresário, sou pastor, mas eu fui empresário. Eu começo a minha vida como empresário. Eu fundei a minha primeira empresa com 17 anos. Meu pai tinha um negócio e eu fui estudar eletrônica. Falei, não quero. O negócio do meu pai era um frigorífico. Ele tinha um frigorífico e tinha uma rede de açougues. Eram 20 e poucos açougues. E eu disse, eu não quero trabalhar com isso. Então eu fui estudar eletrônica. Nada a ver, né? Eu fiz um curso técnico em eletrônica, aí veio aquela crise da carne em 1986, plano cruzado, confiscar o boi no pasto, quem lembra disso? O pessoal que tem mais de 50, né? E aí eu comecei a vender carne, falei assim, eu vou trabalhar de empregado, em um mês de negócio, eu peguei meus amigos do colégio, estava no 3º colegial, peguei meus amigos e falei, meu pai vende carne, eu tenho carne, vamos vender para os colegas, a gente vendia no telefone, entregava tudo de madrugada, né? Em um mês, eu ganhei 4 vezes o salário de um técnico. Assim, eu vou trabalhar de empregado? Você está maluco, eu vou montar meu negócio. Meu pai me emancipou, porque para montar um negócio tem que ser maior de idade. Meu pai, com 17 anos, me emancipou num cartório e eu montei a primeira empresa. Meu pai tinha um frigorífico que abatia bovinos e suínos. Eu montei uma empresa, uma distribuidora de frangos e derivados de carne. Para falar mais chique, é frangos e derivados de carne. Frango, salsicha, linguiça, tudo que vende no açougue, que não era boi e porco. Em um ano, essa empresa cresceu. Eu saí de 0 funcionários para 15 funcionários, 4 caminhões, por isso que eu me casei com 18 anos. Com 18 anos eu tinha empresa, tinha dinheiro e tal. Aí pedi a Cátia em casamento, eu era lindo, maravilhoso, ela casou comigo, né? Aí depois, quando a Raquel nasceu, ela tinha um mês, a gente sempre foi crente, que veio o chamado para o ministério. Aí foi uma crise para a família, uma crise para o meu pai, uma crise para a própria Cátia. Eu não casei com o pastor, eu casei com o empresário. Você me enganou. Você me deu filé mignon, agora quer que eu vá comer costela, né? Salsicha, né? E foi uma transição, sair daqui. Você imagina que eu, com as 2 meninas pequenas, a gente brinca, né? A Marina, quando nasceu, médico particular, enxoval bordado, não sei o quê, aquela coisa de rico. Aí a Raquel já usou o que a Marina tinha. E a Ana eu já era pastor, então ela nasceu na Santa Casa, enxoval que as irmãs da igreja deram. Eu saí daqui e vim para cá financeiramente. Mas eu fiz um inverso em realização, né? Às vezes a gente tem... O dinheiro não é o que a gente satisfaz a gente. O que satisfaz a gente é o propósito, né? Então, eu se pensar em dinheiro, eu perdi dinheiro ao longo do tempo. Mas eu ganhei vida ao longo do tempo. Eu fiz uma curva inversa. Então, a Ana já nasceu nessa história aí, né? E olhando isso, né, Sidney, como é um estilo de vida, uma forma de pensar, como é que você lida com frustração? Porque nem tudo deu certo na vida, né? Mas como é que você lida com aquilo que não dá certo? Cara, é muito interessante. Eu tenho muito... Meu pai era da roça, eu falei isso para vocês hoje. Meu pai estudou até a 2ª série primária. Mas ele era filho de crente, então acho que ele misturava provérbio da roça com provérbio do livro de provérbios, e ele soltava as pérolas dele. Eu ainda vou escrever um livro, Axiomas do Campo, que ele vai soltando para a gente. Uma das coisas que ele falava é que leite derramado, você não chora, você limpa e sai olhando o que está fervendo. Leite derramado, você não chora. Você limpa aquele, vai prestar atenção no próximo que está fervendo. Então, assim, eu estava pensando num negócio, ele deu errado, leite derramou, limpa, mas tem outro negócio ali na frente. O empreendedor, ele não olha o que deu errado, ele está olhando o que tem que dar certo. Né? Então, você pensa na igreja, né? Puxa, eu queria fazer... A gente montou aqui uma foco bonitinha. Veio a pandemia. Não tem problema, cada semana eu inventava uma coisa diferente. Porque o leite derramou.
Leite derramado não serve para nada. Ele só faz sujeira no fogão. Se você deixar ele lá tempo, ele fica uma crosta. Então, limpa rapidinho e vai para o próximo. Eu lido com frustração assim. Frustração é o leite derramado. É óbvio que a gente tem emoção, a gente tem sentimento. Eu não sou uma máquina e nem sou psicopata, né? Mas aí eu coloco a emoção no lugar certo. A emoção eu vou trabalhar, a frustração, a emoção, eu vou lidar com oração, eu vou lidar na terapia, eu vou lidar conversando com amigo. Tem dia que eu converso com amigo só para contar das minhas frustrações. Mas frustração no empreendimento, não. Líder não reclama. Líder é igual água. Eu penso assim, líder é igual água, ele sempre vai achar um caminho. Você pode represar a água, você vai represando ela, mas se represar demais, ela estoura a barreira e vai embora. A gente vê isso acontecendo. Então, tem hora aqui na igreja que eu falo assim, beleza, eu sou um líder, eu sou igual água, eu tenho que achar um caminho. Tem hora que você não acha o caminho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você vai batendo e vai achando. Tem hora que eu falo assim, Deus, não consigo... Na pandemia foi bem assim. Deus, eu não estou enxergando... O maná vai cair do céu, eu acredito nisso espiritualmente. Eu sei que eu tenho que achar um caminho como líder, mas eu sentei um dia em casa assim, não sei o que vai acontecer. Não tenho nenhuma ideia agora, Deus. E eu sei que eu preciso sustentar foco. Era o dia comecinho da pandemia. Aí, nisso, o cara do restaurante me liga e fala assim, pastor, a gente ia servir 40 porções de bacalhau na Páscoa, com o restaurante fechado em 2020. A gente vendia 400 refeições. Vai vender 40. Daí ele me ligou assim, o senhor não sabe que bênção. O fulano lá, o Luiz, ele doou as 40 postas de bacalhau. Eu deitado no sofá, frouxo, gente, não tinha ideia nenhuma. Não tinha buraco para buscar água, não tinha nada. Assim, Deus, como é que eu sustento a foco? O que eu tenho que fazer? Aí o cara me liga e fala assim, ganhamos 40 postas. Aí eu falei assim, deixa eu perguntar para ele, se ele deu as 40, se ele daria 400. Aí eu escrevi para ele, Luiz, que bom, cara, obrigado que você doou as 40. E uma coisa que eu não tenho é vergonha de pedir. Eu não peço nada para mim. Tem vários doadores aqui nessa sala que participam da igreja como doadores. Vocês sabem disso, eu nunca pedi nada para mim. Aí eu escrevi para esse cara, falei assim, cara, você não me doaria 400 porções? Ele assim, claro, pastor, estou aqui para ajudar. Falei, beleza, fiz uma arte, lembra disso? Fiz uma arte, botei no WhatsApp e comecei a vender. Bacalhau do chefe, que eu ganhei uma prova do Masterchef com bacalhau. Bacalhau do chefe, botei no WhatsApp, em menos de 3 horas, eu vendi as 400 postas. Beleza, agora eu tenho que ir para a cozinha e cozinhar as 400 postas. Aí eu marquei, vim para a cozinha, aí tinha que ter o iFood, mas o iFood cobra taxa, então eu fiz o iFernando, né? Eu vendi, eu cozinho e ele entrega. Gente, foi incrível. Naquele final de semana, com tudo fechado, a gente colocou 40 mil reais no caixa da Foco. Eu disse assim, beleza, achei um caminho, é assim que nós vamos sustentar a Foco. Eu fiquei de abril a dezembro nesse restaurante, cozinhando, toda semana. Eu fiquei todo final de semana. De abril até agosto, era toda semana. E de agosto, quando a gente reabriu, eu fiquei até dezembro. Todo final de semana, quem lembra disso, eu vendia comida, a gente sustentou a Foco. Eu comecei a fazer 120 mil reais por mês de comida, de dinheiro, vendendo comida. E eu falava assim, Deus, o que o senhor está fazendo com a minha... O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu larguei do negócio, lá eu era empresário, eu botava dinheiro no bolso. Estou eu atrás de um balcão outra vez. Eu detesto balcão, nada contra quem fica no balcão. Eu detesto ser comerciante, porque eu sou pastor. Falei, Deus, o Senhor me tirou do comércio que eu ganhava dinheiro para me botar num balcão de uma igreja sem ganhar dinheiro ainda. Ganhando dinheiro para os outros. Mas eu voltava para casa feliz, porque tinham crianças que iam comer na semana, porque a gente trabalhou aqui. Eu voltava para casa feliz, porque os professores estavam em casa, mas eles iam receber o salário deles, porque a gente estava fazendo dinheiro para pagar. Empreendimento, vai achando. Então não tem frustração. Quando a causa está na sua frente, não tem frustração. Frustração se torna combustível. Agora, emocionalmente, aí você vai lidar, vai chorar com Deus. Né? Vai chorar com Deus, com seu amigo, com seu terapeuta. Não chora no empreendimento, não. Muito bem. Ana, a gente falou, né, do sonho grande e começa pequeno. Para você, como é que é a questão do começar pequeno? E olhando para a tua profissão agora, né? A questão médico, eu acho que falta médico, né? Falta médico, todos sabemos disso. Falta recursos e tudo mais. E como é que é isso para você, né? Olhando já para a tua profissão, você já tem 2 anos e meio, né, de formada, agora na residência, como é que é para você essa questão do começar pequeno dentro da tua carreira, dentro da medicina? Bom, para mim, acho que assim, eu sou muito realista e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Não adianta eu me formar e eu
querer ser uma médica bem-sucedida, que ganha muito dinheiro e tem um consultório maravilhoso, se eu não tenho a base, né? Se eu não tenho formação. Então, eu me formei e eu falei, preciso de formação, preciso me especializar, mas, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar. Então, fui procurar onde eu me encaixava, né? Não me sinto segura para trabalhar num pronto-socorro muito especialista. Ótimo, vou trabalhar com coisas mais tranquilas, parte administrativa. E eu acho que faz parte, porque a gente tem que ter a noção do que a gente está lidando, né? Lidando com a saúde das pessoas, lidando com a vida das pessoas. Então, isso, para mim, começar pequeno foi isso. Eu gostava? Não gostava. Ficar na porta de um pronto-socorro, mas era o que eu tinha ali naquele momento. E eu sabia que eu precisava disso para eu sentar, estudar e começar a me especializar. Falta muito médico, é o que você disse. Hoje em dia, o Brasil demorou mais de 50 anos para abrir uma faculdade de medicina depois dos Estados Unidos e Europa. A projeção é que, daqui 5 anos, o Brasil vai ter 5 vezes mais médicos do que Estados Unidos e Europa. Cresce quantidade, mas não cresce qualidade. Então, é uma coisa para se preocupar, né? E é uma coisa que a gente tem que tentar semear no meio que a gente está, de que o médico ele tem que se especializar, ele tem que ir atrás de conhecimento, ele tem que ir atrás de estudo, né? Eu acho que eu posso vir como fonte de informação para quem está aqui, de falar, gente, o médico maravilhoso no Instagram que está posando, talvez ele não seja bem informado. Então, vai atrás de quem você vai consultar, vai atrás de quem você vai passar em atendimento, porque hoje em dia as coisas estão muito perdidas, né? Então, para mim é isso, começar pequeno é saber de onde eu tenho que começar e me dedicar ali. Então, entrar para a minha realidade, não adianta eu querer ter a bagagem de uma médica formada há 30 anos, eu tenho 2 anos de formada, e ali no meu dia a dia é tentar fazer o melhor com o que eu tenho. Eu sou residente do 1º ano e eu tenho as minhas funções ali. Tudo que eu tenho para fazer ali, eu fico igual uma máquina, querendo sugar todo tipo de conhecimento, me enfiando em tudo que dá, e não quero perder um minuto ali, porque eu sei que aquilo está contando para a minha construção de conhecimento. Então, eu acho que isso não só para mim, mas para qualquer um, né? Vocês estão aqui assistindo, então, aproveita ao máximo tudo que você tem na sua volta, porque isso vai te servir para alguma coisa. Você fala, mas eu trabalho na igreja, eu estou ouvindo essa menina, filha do pastor, falar, médica, tudo, acho que tudo conta, né? E eu tento, ao máximo, hoje em dia, absorver tudo que está na minha volta, porque eu sei que isso vale, né? E aí, para a construção diária, assim, acho que a gente não, o salto, ele é grande, mas ele é um degrauzinho por dia também. Não dá para eu querer chegar muito rápido, mas eu preciso começar de algum lugar, né? E acho que eu estou nesse começo e a dedicação vem desde aí também. Só para... A Ana falou uma coisa que que junta com o pensamento que eu tenho. A gente, às vezes, não sabe o próximo passo, né? Você está numa transição, assim, puxa, numa transição ministerial. Eu sei que essa igreja não é mais o meu lugar, eu não sei qual é a próxima igreja. Uma coisa eu sei, que a próxima igreja depende do que você está fazendo hoje. Então, você sabe que essa igreja não é mais a sua igreja, como pastor. Mas, se você começar a largar a mão e maltratar essa igreja, você não vai ter a próxima oportunidade, ou essa aqui vai comprometer a próxima oportunidade, né? O que você tem na mão para fazer hoje? É porta de hospital? Faz direito. O que você tem na mão para fazer hoje? Vocês não sabem, eu começo meu ministério como pastor de jovens e música. E eu nunca quis ser pastor titular, eu nunca tinha esse sonho. Eu era super feliz como o pastor de música, gestão. Eu gosto bastante de gestão. Eu cuidava da gestão da igreja, eu cuidava da música da igreja, regia coro, orquestra. Era uma máquina nessa história. Nunca quis ser pastor. Daí Deus, de repente, me coloca para ser pastor titular de uma igreja. Beleza, é uma igreja que eu tenho que cuidar em cima de uma borracharia com 50 pessoas. Eu saí de uma igreja de 4.000 pessoas. Meu coral lá tinha 200 pessoas. Eu era gestor ministerial, tinha uma equipe de 60 pessoas. Aí eu venho para uma borracharia que tem 50 pessoas. É isso que Deus pôs na sua mão? Cuida direito, faz com a mesma paixão. Eu lembro do Odilon, que falou hoje de manhã. Ele veio visitar a gente, porque a esposa dele, a Leila, falou assim, ô Odilon, aquele moço saiu aqui do Morumbi, e normalmente quando um pastor sai, ele não sai bem. Vamos ver onde ele está? Ele está numa igreja em Alphaville, e eles vieram atrás para conhecer. Quando eles chegaram, eles levaram um choque, eles tiveram que subir uma borracharia, eu estava numa... Assim, cara, mas ele falou assim, era o mesmo pastor, com a mesma garra, o mesmo brilho, que eu falava para as 4.000 pessoas do Morumbi, eu estava falando para 40 aqui. Então é isso, o seu próximo passo depende de hoje. O que Deus pôs na sua mão? Faz direito, faz com paixão.
não faz com sangue nos olhos, faz com brilho nos olhos. Eu aprendi isso com o João Branco. Eu substituí esse pensamento. Sangue nos olhos! Não, eu tenho brilho nos olhos. Sangue nos olhos, às vezes, é meio... dá pressão alta, né? Mas brilho nos olhos não dá pressão alta. Sangue nos olhos dá a impressão de que você vai ter que matar alguém. Mas brilho nos olhos, não. Então vamos com brilho nos olhos. Brilho nos olhos. O olho está brilhando. Meu olho está brilhando por aquilo que Jesus está brilhando. Eu estou dizendo sim para aquilo que Ele está dizendo sim. Eu estou dizendo não porque Ele está dizendo não. Vamos para frente, né? Explica para a gente, né, para eles, o que você toma para conseguir ter essa energia aí. Primeira coisa é isso, né? O que eu tomo? Eu sempre tive muita energia física. Eu sempre fui bem de saúde. A minha primeira vez que eu internei na vida tinha 40 anos. Hoje eu tenho 56. Um erro que eu cometi foi cuidar muito das coisas, inclusive da igreja, e não cuidar da minha saúde. E de 10 anos para cá eu venho fazendo um processo inverso. Vocês já me viram pregando sobre isso. Perdi 50 quilos em 10 anos. Atualmente, o que eu faço? Né? Eu resolvi que eu preciso de disciplina. Mas o que eu tomo mesmo para ter paixão? Eu só entendo o seguinte: Jesus me chamou e eu tenho aquele texto de 2 Timóteo 2,15, 1 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu sei que um dia Deus vai me chamar dessa para uma melhor, né? E eu quero, ou Ele vai voltar, e eu quero que Ele me encontre trabalhando, ou Ele me chamando, ou Ele voltando, eu quero estar trabalhando. Eu parafraseei a Dona Heloísa. E eu quero chegar diante de Deus e apresentar para Ele como um obreiro que eu não tenho do que me envergonhar. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu pedi perdão quando eu errei, eu busquei acertar quando não deu certo, eu limpei o leite quando ele caiu, mas um obreiro que não tem do que se envergonhar. Então isso daí vem meu combustível, né? Eu quero fazer o melhor para Deus, eu sei para quem eu trabalho, eu não sou empregado dessa igreja, eu sou empregado do Senhor. Eu trabalho para Deus. Já me perguntaram uma vez assim: nossa, essa igreja cresceu, você recebe proporcional ao número de membros? Imagina. Eu acabei de dizer para o Sandro, eu cheguei aqui em 2009, fiquei até 2017 sem aumento de salário. Mas eu não trabalho pelo salário. Não é o meu combustível. O meu combustível é o que eu tomo, minha missão, propósito e tal. Um outro texto que eu tenho na cabeça é Atos 20, 24. Eu tomo isso aí todo dia também. E nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete o ministério para o qual eu fui chamado, e o ministério de anunciar a graça de Deus. Beleza, aí só que eu aprendi uma coisa, Fernando, para ser objetivo aqui. Deus está me dando tanta oportunidade, Deus está me colocando em tantos lugares, está me levando para tantos lugares, e se eu não cuidar da minha saúde, eu não vou viver aquilo que Deus planejou para mim. E aí eu fiz um câmbio bem forte, especialmente o ano passado. Eu resolvi uma disciplina, tanto a saúde mental como a espiritual e a física. Então hoje eu treino todos os dias. Eu treino todos os dias. Não só mudei, não só perdi 10 quilos, perdi 50 quilos, mas eu comecei a fazer uma transição muscular, de gordura para músculo. Então hoje o meu organismo, 48% é músculo. Vocês vão me ver mudando mais ainda, porque eu treino todos os dias. Eu treino todos os dias, depois tem aquela disciplina de tomar um shot de limão, 5 da manhã, aí vai para o treino. Aí um médico sugeriu para mim assim: olha, você pode fazer isso em 2 meses, tem monjaulo, você faz assim, assim, assim. Esse caminho que você escolheu, ele é muito longo. Não, mas eu estou no caminho longo. Eu shot todo dia, depois eu tomo lá glutamina, creatina, betalanina, rifose, bifose, lifose, aminoácido, aí vou para a academia. Eu era um banana na academia. Eu fui jogador de vôlei, mas eu não conseguia pegar nada. Hoje tem hora, eu estou treinando junto com o pastor Beto. O Fernando treina perto da gente. Já passei o Fernandinho. E tô quase... Olha o tamanho dele, gente. Tem Olha quase... o tamanho. Eu estou chegando no nível do Beto, que sempre treinou, né? Então é isso aí. Eu quero ter saúde física. Para primeiro segurar meus netos. Segundo, para aguentar, para viver tudo que Deus separou para mim. Então, saúde física, eu treino todo dia, eu como direito, aí volta do treino, tomo whey, aí come alface, frango grelhado, arroz integral na hora do almoço, não toma mais refrigerante na hora do almoço, aí come uma barra de proteína à tarde, e se possível no janta, faz intermitente 4 dias por semana. Cuida da saúde, tem uma médica aqui, nutróloga, cuida da saúde, né? E a outra coisa é mantenha a oração em dia, mantenha a conversa com Deus em dia, né? Porque a conexão com Deus é que faz a gente não se tornar ofendido, é a conexão com Deus que faz a gente não ser a vítima, né? Só que eu sou humano.
Aí o dia que eu sou vítima, Fernandinho, cara, eu choro com o Fernando, eu tiro 15 minutos para ter pena de mim. Aí eu tiro 15 minutos de autocomiseração, eu choro, fico triste, reclamo, sou a vítima de todo mundo, depois eu volto para a realidade, que minha realidade não é essa. Não sou vítima, sou protagonista. Também não quero ficar ofendidinho, né? Sem mimimi. Eu não quero mimimi, eu quero sons bonitos, não mimimi. Mimimi não agrada a ninguém. É isso aí. Eu tomo tudo isso. É isso aí. Você sabe uma coisa que eu aprendi com o pastor Sidney também? A gente estava começando, né, a conversar e tal. Daí ele falou assim, então aconteceu isso, daí eu tive uma crise. Quando você tem crise, quanto tempo você fica na crise? Você fica, sei lá, fica 6 meses na crise, né? É um negócio que você fica remoendo assim e tal. Daí ele falou assim para mim, então, depois 15 dias, eu mudei, não sei o que. Eu falei assim, o quê? 15 dias em crise? É o máximo, né? É rápido, dizer, né? Vai rápido. Sonho é grande, começa pequeno, até a crise tem que ser rápida. Até a crise tem que ser rápida. E Ana, daí eu queria perguntar para você essa questão do andar rápido. Até onde é esse rápido? Né? Qual é esse ritmo? Agora que você é médica também, você está... Porque eu vejo assim, né? A vida do residente é muito puxada. Tem que ser muito rápido, né? Até onde é esse rápido? Né? O que não pode ficar para trás? Ou o que a gente... Tem algum sinal ali? Até onde eu posso ir? É uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que o nosso corpo fala muito sobre limites, né? E a gente tem que tentar respeitar um pouco disso. Mas eu acho que é ir rápido até onde isso não esteja prejudicando a sua saúde física, mental, espiritual, até onde isso não esteja prejudicando o seu relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos. Então, acho que avançar ao máximo, enquanto tudo estiver bem, você vai. E não pensa. Às vezes eu passo semanas sem pensar em muita coisa, sem pensar no que eu tenho para fazer, e às vezes sem conseguir falar com meus pais, mas eu sei que está tudo bem, a gente, né, se apoia e tudo, mas chega uma hora que às vezes eu volto para casa e eu falo, mãe, eu só quero ser filha esse final de semana. Eu quero comer sua comida, eu quero seu colo, eu não quero fazer nada, porque tem hora que você tem que apertar o parafuso, né? Então, acho que é isso. Você vai rápido até onde tudo esteja saudável na sua vida. É claro que acho que é muita ilusão a gente falar só sobre equilíbrio, porque muitas vezes a gente vai estar em fases de desequilíbrio, né? Quando você está na plantação de uma igreja, você vai estar dando gás numa coisa. Quando você vai estar num projeto importante no seu trabalho, você vai estar dando gás em outra, mas acho que tem algumas coisas fundamentais que elas não podem cair, né? Porque se isso cai, acho que cai a gente. Se não tem saúde, tem gente que né, deixa de se cuidar porque fala, eu não tenho tempo. Falo, mas a hora que acabar a saúde, você não vai ter como trabalhar. Né? Então, acho que tudo isso tem que tentar, de uma certa forma, entrar no equilíbrio, mesmo no desequilíbrio. Né? Porque as prioridades a gente tem que alencar. Se não é muita ilusão a gente achar que vai ficar tudo muito confortável e vai estar todas as áreas bem, tudo maravilhoso, acho que isso é difícil. Mas tentar não abrir mão do básico, né, que é saúde, espiritualidade, relacionamento, acho que desse jeito não tem como dar errado. Né? É isso aí. Eu lembro eu falo isso que a Ana disse, Fernando, da curva da alma e a curva do ministério, quando eu estou falando para pastores. Né? O ministério é isso. Tem hora, uma conferência como essa, eu encontrei o Sandro e a Leila assim, falou, e aí, como é que tá? Eu falei, cara, eu estou nessa. Essa conferência, para nós, ela começou há 2 semanas atrás, quando chegaram, foi o retiro da nossa equipe. Então, eu estou desde a quarta-feira, retrasada, em conferência. E só vai acabar quarta-feira à noite. Então, são 3 semanas. Então, não tem como eu falar para vocês assim, não, 3 semanas, paz e amor. Não, 3 semanas, dormindo 3 horas e meia por noite, 4 horas por noite. Beleza. E depois disso? Primeiro, a minha esposa está junto, a minha família está junto, está todo mundo aqui no barco. Imagina eu aqui com vocês, fazendo conferência, e a Kátia infeliz em casa porque eu estou aqui. E não tem conferência. Ou a família toda foi viajar, porque eles não querem estar aqui. Aí não faz sentido. Então, a curva da alma é sua satisfação, é sua família, é sua vida. A curva da alma precisa acompanhar a curva do ministério. Então, sempre tentamos junto. Ela falou no começo, né, que eu disse para elas que elas não precisavam ser as melhores. Sempre fiz isso. Tem muita cobrança em filho de pastor. Então, eu disse assim, ó, ninguém vem cobrar minhas filhas, não, que eu educo minhas filhas. A igreja não educa as minhas filhas, quem educa sou eu. E eu dizia para elas, vocês não precisam ser as melhores,
mas, por favor, não sejam as piores, para também não dar o que falar. E é isso, e sempre arrastei elas comigo, né? Onde eu estou, elas estão também, o máximo possível, e isso virou uma rotina. E tem hora que a gente precisa sair de cena, né? Quem me acompanha um pouquinho vê que eu tenho vida na minha casa. Tem dia que eu não estou almoçando com ninguém, muitos finais de semana, especialmente final de semana. Eu dividi minha vida em 4 quadrantes. Assim, eu sou o pastor dessa igreja, eu sou um empreendedor que está empreendendo a Foco, o Farol, tem um monte de coisa. Eu sou um terapeuta também, eu sou terapeuta familiar, estava na faculdade de psicologia. Essa cadeira eu fechei, eu botei um xizinho nessa porta, ela está fechada, mas eu sou avô, sou pai, eu não vou perder isso aqui. Eu fechei a terapia para não fechar o avô nunca vou perder, de brincar com os netos. O pai eu nunca vou perder, de sentar à mesa com as minhas filhas num domingo ou num sábado. Tem dia que a gente cozinha, começa no grupo do WhatsApp, o que você quer comer no final de semana? Daí eu faço uma enquete, coloco lá isso, daí elas escolhem o prato, e às vezes eu faço 2, 3 pratos que a gente quer comer. Aí a gente senta na mesa num sábado, 2 da tarde, levanta às 6, e fica ali fazendo terapia em grupo. E eu não vou perder isso, acho que a gente não pode perder isso, ao troco de uma realização. A nossa velocidade não pode ser maior do que a satisfação da alma. Muito bom. Quais seriam as suas últimas palavras aqui, Ana, para a turma aqui? Bom, minhas últimas palavras. Eu acho que, bom, a alma de todo mundo deve estar cheia, né, depois desses dias, e cada um vai para casa agora para levar isso para a vida, né? Então, aplicar tudo isso que a gente viveu aqui, todo mundo aprendeu e todo mundo ouviu, e cada um trazer isso agora é refletir e falar o que isso entra na minha realidade, no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, daqui para frente, acho que a gente conseguir botar em prática e todo mundo sai daqui com o coração cheio, né, e fala, vamos mudar de vida, vai tudo melhorar, mas que isso se mantenha, né, ao longo dos próximas semanas, dos próximos meses, e que a gente vai mudando as pessoas ao nosso redor. Então, quem não é daqui vai voltar para casa e vai fazer a diferença ali de uma forma, vai levar um insight que teve aqui para aquela pessoa que está com você. Então, acho que daqui a gente vai trazendo pequenas mudanças, e pequenas mudanças vão levando a grandes mudanças também nas nossas vidas e na vida de todo mundo aqui. Mas acho que é isso. E você, pastor Sidney? Permaneça simples. Permaneça simples. O que eu quero dizer? Viva simples. Viva uma vida simples. A gente complica muito a vida. Viver é difícil. Tem hora que a gente torna isso impossível. Então, o que é uma vida simples? Você errou, pede perdão. Você está triste? Fala para a pessoa que você está triste. Você está feliz? Abre um espumante e toma um champanhe. Você quer dançar? Põe uma música e vai dançar. Você quer dormir? Vai dormir, não briga com ninguém. Você quer assistir um filme? Vai no cinema. Você está sem dinheiro para assistir um cinema? Abre o Netflix. Mas mantenha a sua vida simples. Vem na igreja, se a gente for um bom crente, fazendo oração, cantando, vindo no culto, tá bom. Né? Às vezes a gente começa a complicar a vida. Você está com um problema, o seu marido falou uma coisa que você não gostou, aí você fica remoendo aquilo, você vai aumentando, aí você vai buscar um terapeuta. Não, fala para ele que você não gostou e pronto. Né? Você se sentiu ofendido, fala para a pessoa, você me ofendeu. Você quer ajudar, ajuda, mas ajuda naquilo que precisa, não no que você quer. Vai mantendo a sua vida simples. Abre mão de orgulho, abre mão de vaidade, mantenha o seu pé no chão, fica perto de gente, não fica selecionando pessoas, né? Descomplica a sua vida. Eu tenho tentado viver assim o máximo possível. O Fernando sabe disso. Como eu disse, a gente anda junto há 20 anos. Eu amo o Fernando, ele é meu irmão mais novo, assim. E ele um dia falou para mim, Sidney, a sua vida é muito simples. Você fica entre igreja, casa, trabalho, família. Eu não preciso mais que isso. Você não vai em restaurante caro? Eu não vou. O melhor restaurante é da minha casa. Né? Não precisa. Às vezes você fica se sentindo frustrado porque você tem alguns desejos que não se realizam. As melhores coisas da vida são as coisas mais simples. Eu não troco a comida da minha casa por nenhum restaurante. Claro que eu vou se convidar, mas não precisa. Então, o pessoal pensa que a gente tem uma visão da gente, assim, pastor de uma igreja de 10 mil pessoas. Eu sou pastor de gente. 10 mil pessoas em Alphaville. Deus não tem rico e pobre, Deus tem pessoas. Eu sou pastor de pessoas. Eu só não gosto de gente muito snob, nem gente muito xarope.
Eu gosto de gente simples. Simples. Simples, sim, sim, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A gente pode ser elegante. A Ana falou uma coisa que eu sempre ensinei para elas. Você arrumar uma mesa, você vai fazer um frango assado no domingo. Aí você joga o frango lá, pica de qualquer jeito, joga numa forma, depois você tira, põe de qualquer jeito. Quanto custou esse frango? Custou X reais. Aí você comprou um frango e vai servir ele bonito. Você corta no lugar certo, você deixa a pele bem tostada, aí você acompanha umas batatas, aí você pega a melhor louça que você tem, ajeita esse frango, põe uma flor, gourmetiza o negócio, papapá. Quanto custou o frango? Custou a mesma coisa. Só que servir bonito, você teve mais trabalho, você teve mais atenção. Você, na verdade, foi mais simples. O belo é simples. O feio é complicado, né? Então, mantenha a sua vida simples. Não complique a sua vida. Pensa nos próximos dias, o que você pode se livrar. Você vai ver que você tem mais roupa do que você precisa. Você está gastando mais energia do que você precisa. Você está sofrendo mais do que você precisa. Você está trabalhando mais do que você precisa. Você está gastando mais dinheiro do que você precisa. Você está economizando mais do que você precisa. Mantenha sua vida simples. Então, o pessoal fala, o pastor de uma igreja de 10 mil pessoas, você vai na minha casa, se chamar eu vou, eu sou vira-lata. Eu brinco com pessoas, sou vira-lata. Claro que eu não consigo ir na casa de todo mundo, isso é óbvio, mas é uma questão de agenda, não é uma questão de vaidade. Não tira a vaidade do seu coração, tira a vaidade do seu coração, tira o orgulho, tira a mágoa, tira a coisa negativa. Simplifica a sua vida e viva bem. Muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. Sidney. Obrigado, Ana Laura.